Bem-vinda, professora Isabel. Nós estamos abrindo no YouTube e no Zoom. Coloque ali um videozinho, mesmo que seja daqueles bem curtos, de menos de 1 minuto, para que nós possamos, então, nos ambientar e logo após nós iniciamos. Buenas tardes a todos de América Latina y el Caribe que nos siguen en este momento por Zoom y por YouTube. En este momento la profesora Isabel Varanda ya se encuentra con nosotros en la pantalla también desde Portugal. Vamos apenas mirar un video de Papa Francisco. Enseguida voy a presentar la profesora para que nos presente con una charla. Bom dia. Cacique Odair, terra indígena Maró, Amazônia. Amazônia, Bom dia. A Vossa Santidade, venho aqui representando as falas de todos os indígenas do Brasil. Porque parte da sociedade brasileira, ela está transformando a Amazônia no grande mercado financeiro. Acha que a Amazônia só pode se desenvolver se você estiver extraindo o grande minério que está nela, a grande madeira que está nela. O meu maior medo aqui é perder a terra, a floresta, o grande agronegócio que está chegando aí. Falo traduzindo as palavras da nossa grande Mãe Terra, que hoje pede socorro na Amazônia e todo o Brasil. Muito obrigado. Tú eres cacique de un movimiento popular, ¿no es cierto? Entonces, pero esto es un coro, acá tenemos que cantar todos juntos, ¿no? Y la unidad en este momento es la de salvar la madre tierra, ¿no? Y salvar la biodiversidad y salvarnos a nosotros mismos y salvar a nuestros hijos, ¿no? Boa tarde a todos e a todas aqui presentes no auditório do RDC, de nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde nós estamos realizando e hoje encerrando o Simpósio Internacional 10 anos da Laudato Si. Estamos chegando ao final e temos o encerramento com a professora Isabel Varanda, que nos fala desde Portugal. Buenas tardes a todos y a todas desde América Latina y el Caribe que nos acompañan de los más distintos países. Es una alegría, hoy estamos llegando al tercero y último día de nuestro simposio Laudato Si 10 años. Nosotros vamos a tener ahora una charla, que es una conferencia con la profesora María Isabel Pereira Varanda, sobre la temática Ecología Integral y Diplomacia Ambiental, Horizontes Globales a la luz de la encíclica Laudato Si. Voy a presentar la profesora en portugués, por tanto cambio ahora el idioma. Y nosotros vamos a seguir su presentación. Então, vou apresentar agora a professora, que está aqui, como podemos vê-la. Boa tarde desde o Brasil e boa noite aí no Portugal, professora Isabel Varanda. É uma alegria tê-la conosco. Nós tivemos a alegria de tê-la em 2019, no 7º Congresso da Amptecre, aqui em nossa Pontifícia Católica, quando esteve conosco. É uma amiga muito cara do coração, a quem mandamos um grande beijo e recebemos um grande beijinho lá do Portugal. Ela que nós nos falamos sempre, e sempre significa sempre. Eu a confio aos braços do Cristo Redentor e ela me pede sempre para que eu continue rezando por ela. A professora Maria Isabel Pereira é doutora em Teologia desde 1999 pela Universidade Católica Louvain-la-Neuve, da Bélgica, bacharel em enfermagem desde 1985 pela Escola de Enfermagem Calouste Gulbenkian, de Braga, Viena. É professora associada
com a agregação da Faculdade de Teologia Braga da Universidade Católica Portuguesa, portanto, a UCP. Nós tivemos aqui na semana retrasada a presença da reitora, semana passada novamente, e nos acompanhou aqui na semana passada o professor Alex, que também é da Católica Portuguesa, e depois ontem nós tivemos a apresentação, professora Isabel, do livro do grupo do CITER, que nos foi apresentado por Dom Alexandre Palma e pelo professor Alex, virtualmente também desde o Portugal. Ela é investigadora do Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião do CITER, da Universidade Católica Portuguesa, membro e cofundador do Séminaire Écuménique Francophone de Théologie de l'Écologie, que é a SOFIT. A sua investigação insere-se nas áreas das humanidades, com ênfase na ecologia e na antropologia teológica cristã. No seu currículo de Ciência Vitae, os termos mais recorrentes no âmbito da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são estudos da religião, soteriologias religiosas, criação, evolução, ecoteologia, epistemologias da casa comum, ecologia integral. Agradecemos imensamente, professora, desde que entramos em contato, a professora aceitou, deu a disponibilidade para estar conosco, e aqui nos facilita, entre nós e o Portugal, a língua-mãe, o bom português. Gostaria de pedir a todos que acolhamos a professora com uma salva de palmas, e aqui estaremos também. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde a todos vós. Estou aqui em Braga, é um gosto muito grande, uma alegria muito grande estar convosco. Agradeço, professor Valdir Cida, agradeço muito este convite para estar convosco nesta tarde, neste encerramento do simpósio de celebração dos 10 anos da encíclica que marca o mundo. Saúdo toda a instituição, o seu professor, o magnífico reitor Anderson Pedroso, o professor Valdecir Gonzaga, na qualidade de diretor do Departamento de Teologia, a professora Clara Binkman, um abraço grande, coordenadora da cátedra, Carlo Maria Martini, e todos vós que aí vos encontrais, quer fisicamente, quer aqueles que estão também online, como eu, em linha, uma saudação muito especial. E agradeço particularmente todas as falas em que pude participar durante esta tarde, que culminaram agora nesta lição de sapiência do professor Josafá Siqueira, que me habilitam a dizer que aquilo que eu vou partilhar agora convosco, de facto, não passa de uma coisa menor, mas garanto-vos que é uma coisa muito prazerosa. Aprendi isso também com ele neste momento e tenho um gosto muito grande, então, em partilhar algumas reflexões de uma fala que eu intitulei, como já o professor Valdir Cid introduziu, Ecologia Integral e Diplomacia Ambiental, Horizontes Globais à luz da encíclica Laudato Si. Eu sei que o tempo vai um pouquinho adiantado também, eu vou tentar ser o mais clara possível e espero que não esteja a falar demasiado rápido, conseguem entender-me bem, porque por vezes... Sim. É, pronto, ótimo. Então, ótimo então. Vamos então. Eu vou partilhar algumas ideias. Tenho a certeza que nem todas são consensuais, mas não importa, é para isso que serve um congresso, um simpósio, uma discussão científica, académica e existencial também, principalmente para que haja objeções, para que submetamos à crítica as nossas reflexões, as nossas intuições, as nossas ideias. Começaria por vos dizer uma frase muito simples, que não é minha, é de Bruno Latour. Ele diz: estamos divididos. E estamos divididos de tal forma que parece impossível sentarmos-nos à mesma mesa e chegarmos a qualquer tipo de acordo. Um acordo, em todo o caso,
que de facto obrigue todas as partes envolvidas e não apenas de forma retórica, como acontece nas conferências das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, mais comumente chamadas as COP, que ocorrem desde, como sabem, desde há 30 anos. Devemos culpar os diplomatas? Pergunta-se Isabel Stengers. Devemos culpar os diplomatas? Isto é, devemos denunciar as ilusões da diplomacia? É uma questão que fica no ar. Breve memória histórica, se me permitem. A diplomacia ambiental multilateral teve início na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, do qual resultou o famoso relatório de 1972, o relatório de Estocolmo. Aí, isto está pequena história, as preocupações ecológicas foram pela primeira vez reconhecidas como uma questão global de primeira ordem e foram formalmente inscritas no sistema da ONU. É aí que notamos a importância crucial desta conferência, porque foi ela que levou à criação do Programa das Nações Unidas para o meio ambiente, para o cuidado do meio, o PNUMA. Sucedeu-se depois, como conhecem também do histórico, uma série de encontros multilaterais de alto nível em Montreal, no Rio de Janeiro, Joanesburgo, Kyoto, Paris, Kigali, entre outros. Sucedeu-se também toda uma série de acordos, assinaturas internacionais, convenções, protocolos, declarações, bem como princípios de outra natureza não vinculativos, além de uma série de compromissos estatais para a proteção ambiental. Falado em 1972, portanto, o relatório de Estocolmo. 50 anos mais tarde, temos o Estocolmo, portanto, o relatório de Estocolmo, mais 50, porque são 50 anos, portanto, após. E coincide, então, com 2022. Em 2022, vemos a evolução do relatório de Estocolmo para a evolução significativa para um alargamento ontológico das preocupações ambientais. Vejamos, concretamente, adiciona-se a necessidade de passar da urgência de um diagnóstico, de um desequilíbrio grave ecológico global, portanto, a necessidade de passar da urgência à agência. A expressão não é minha, é da urgência à agência. Agência entendida como ação, como protagonismo. Incluindo o quê? O reconhecimento da participação local indígena, a defesa dos direitos da natureza, propõe também uma redefinição da atual relação instrumental e exploratória da humanidade com a natureza, colocando a ênfase, o acento, no valor intrínseco e relacional da natureza e sintonizando com perspectivas que veem a própria natureza como uma entidade ou sujeito independente. Ligo com o que o professor Josafá dizia há pouquinho, falando da subjetividade tão negligenciada e que é preciso, tem a ver com este reconhecimento das outras criaturas não humanas como dotadas de uma subjetividade. Neste sentido, o relatório destacou o problema do multilateralismo fraco, da persistência da colonialidade nas instituições globais, que precisa de ser corrigida, diz o relatório, para, e cito, fomentar um multilateralismo renovado. Sugeriu-se assim que a diplomacia multilateral deveria ser mais participativa, menos dominada pelas elites. Ora, para além da retórica ecológica intensa, modo de agir muito bem, muitas vezes, ou modus operandi da maioria dos fóruns da ONU, em que a maioria desses fóruns está longe de representar precisamente esta mudança de paradigma no seu tratamento da natureza, os fóruns da ONU continuam mesmo assim a ser, em grande medida, de grande importância, no entanto, padecendo daquilo que podemos chamar tradicionalmente uma vertente antropocêntrica. Pensemos neste momento na COP30 que se realizará em Belém do Pará, em novembro de 2025. É extraordinário, parabéns por toda essa organização, mas o que me chama particularmente a atenção não é a COP30, mas sim a Cúpula dos Povos. Confesso que não estou muito por dentro dessa Cúpula dos Povos, mas é uma outra diplomacia paralela que certamente encontraremos no decurso desta minha fala. Saúdo-vos e desejo as maiores felicidades
para esse encontro, a COP30, que se realizará aí no Brasil. Embora nas últimas décadas, no âmbito das ciências políticas e das relações internacionais, se dê conta já do anacronismo, se dê conta da inadequação da diplomacia, das diplomacias que são fundadas no velho Tratado de Viena, que data, imaginem, de 1969, só estou a lembrar. E, no fundo, é a constituição de todos os tratados que regula as relações entre as diversas nações, a política internacional. Ora, em 69, esse Tratado de Viena contemplava as nações, contemplava os povos numa perspectiva antropocêntrica. Ora, há um anacronismo já muito significativo de pensar a diplomacia hoje simplesmente ilustrada, simplesmente estruturada e fundamentada na Constituição do Tratado de Viena. Ora, somos nós próprios também a sentir este anacronismo e esta inadequação das diplomacias fundadas neste tratado face à gigante ferida ecológica, em carne viva, em que o planeta Terra se encontra. A questão da diplomacia ainda não suscita, de facto, estudos sistemáticos no âmbito da ecoarqueologia, nem projetos de investigação consistentes, tanto quanto pude constatar até este momento. Ora, o Papa Francisco desperta-nos para esta lacuna e dá significativos passos com as encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti e com as exortações apostólicas Querida Amazônia, Laudate Deo, operando aquilo a que eu costumo chamar viragem ecológica da teologia, sim, que implica necessariamente uma viragem ecológica da diplomacia. Estes documentos do magistério social e ecológico da Igreja denunciam a arte diplomática da aparência, ineficaz, cínica, antropocêntrica, fechada e exclusiva, que não se move pelo bem comum de todas as criaturas, que não se move pelo respeito pela vida em toda a sua exuberância da expressão e nas suas ontologias. Antes, move-se pelas governanças cegas e surdas, autistas, que esmagam e desdenham os mais frágeis, os vulneráveis, os irrelevantes, na teia do capitalismo opressor, dominador e explorador da terra pobre e dos pobres da terra. Destes, da terra pobre e dos pobres da terra, eleva-se um clamor. E o Papa, encarnando uma diplomacia profética, suplica que escutemos todos o clamor que se eleva da terra. Escuta do clamor da terra, esventrada e encharcada com o sangue dos pobres da terra. E ele diz, dai-nos a graça de nos envergonharmos daquilo que, como homens e mulheres, somos capazes de fazer. Nunca mais, senhores, nunca mais, clama o Papa Francisco no memorial de Yad Vashem, em 26 de maio de 2014. E noutro lugar ele diz, o pranto, irmãos, a humanidade precisa de chorar. E esta é a hora do pranto. Diz Francisco no cemitério de Redi Puglia, onde estão sepultados milhares de soldados que pereceram na Primeira Guerra Mundial. Sendo a investigação sistemática ecoarqueológica sobre a diplomacia ainda muito incipiente, concordando com a necessidade e urgência de novas epistemologias em diplomacia ambiental, à luz dos fundamentos teóricos e espirituais de uma ecologia integral profunda, direcionei ultimamente o foco da minha investigação, da minha reflexão em ecoarqueologia, para a questão da diplomacia ecológica, diplomacia ambiental, não as tomando como idênticas. O que vos trago hoje como fala resulta de uma abordagem exploratória, ainda em fase inicial. Como o título indica, são horizontes globais. Estes horizontes globais que sugerem a necessidade de uma visão diplomática mais abrangente. Diríamos, uma diplomacia integral, ao mesmo tempo que sugere horizontes globais, sugere também algo de perspectivo, algo em construção, olhando o horizonte, olhando os horizontes. Horizontes globais sugerem, então, o caráter internacional, planetário e cósmico da diplomacia ambiental e da ecologia integral proposta na Laudato Si. Um dos pontos de partida
é o de que a ecologia integral proposta pela Laudato Si pode fornecer fundamentos teóricos e espirituais a uma diplomacia ambiental com horizontes transformadores. Conto com a vossa compreensão e com a vossa simpatia para este estudo exploratório, ainda embrionário, para o caráter pouco sistemático da minha fala e para as lacunas hermenêuticas e epistemológicas que comporta. Conto com as vossas judiciosas observações, críticas e conto com as vossas questões também, que se podem prolongar através do e-mail. Agradecia muito. Peço-vos também desculpa por não estar convosco fisicamente e pelos limites que tal comporta para a minha fala. Isto dito, pretendemos de facto investigar as possibilidades e a pertinência de pensar a diplomacia ambiental em chave ecológica integral. De que modo o conceito de ecologia integral desafia a diplomacia ambiental? Parto da hipótese de que pensar a diplomacia em ecobiologia pode revelar-se um exercício fecundo no esforço de integrar práticas diplomáticas formais com princípios éticos, espirituais e teológicos relacionados com a ecologia integral. Como harmonizar a diplomacia ambiental e mesmo repensar a diplomacia ambiental com uma visão que respeita a sacralidade da vida, uma reverência à vida e que promove aquilo que o Papa Francisco na Laudato Deum chama um antropocentrismo situado? Que caminhos de ação e de negociação, que fundamentos teóricos e espirituais a favor da incorporação de valores ecoteológicos cristãos nas diplomacias ambientais? Esta fase do meu estudo inspira-se e sustenta-se em 4 referências fundamentais: Isabel Stenders, Baptiste Morizot, Bruno Latour e o Papa Francisco, claro. Implícita a toda a reflexão está a ONU e os processos internacionais de diplomacia ambiental, globalmente pouco eficazes e ambíguos, dos quais a ONU é mentora e anfitriã. Com efeito, reconhece-se que os Estados e a humanidade em geral não conseguem chegar a acordo sobre a melhor forma de lidar com a crise ecológica planetária global. Disputam quem tem mais responsabilidade e utilizam retoricamente discursos sobre reconciliação ecológica. Tensões que estão presentes dentro do próprio sistema das Nações Unidas. Lembro o Papa Francisco que, muito recentemente, em 2025, ao corpo diplomático acreditado na Santa Sé, em janeiro, portanto, de 2025, diz o seguinte, cito: as instituições multilaterais, a maior parte das quais surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, há 80 anos, já não parecem capazes de garantir a paz e a estabilidade, a luta contra a fome e o desenvolvimento para o qual foram criadas, nem de responder de forma verdadeiramente eficaz aos novos desafios do século XXI, como as questões ambientais, de saúde pública, culturais, sociais, etc, etc. Muitas delas, diz o Papa, precisam de ser reformadas, tendo em conta que qualquer reforma deve ser construída com base nos princípios da subsidiariedade e da solidariedade. E ainda, ao corpo diplomático em 2025, em janeiro, diz ele, é particularmente preocupante a tentativa de instrumentalizar os documentos multilaterais, alterando o significado dos termos ou reinterpretando unilateralmente o conteúdo dos tratados sobre direitos humanos, a fim de promover ideologias que dividem, que espezinham os valores e a própria fé dos povos. Ligando esta mensagem ao corpo diplomático em 2025, recuamos 10 anos até à encíclica, em 2015, e no número 175 o Papa insiste. O século XXI, mantendo um sistema de governança próprio de épocas passadas, assiste a uma perda de poder dos Estados nacionais, sobretudo porque a dimensão económica financeira tende a prevalecer sobre a política. Avança um pouco e ele diz, nesta perspectiva, a diplomacia adquire uma importância inédita. Literalmente, o Papa, no número 175, utiliza a palavra diplomacia. Nesta perspectiva, a diplomacia adquire uma importância inédita, chamada a promover estratégias internacionais para prevenir os problemas mais graves que acabam por afetar a todos. Fim de citação.
Aqui identificamos um coro de vozes, das quais emergem fundamentos para novas epistemologias da diplomacia, sem que se imponha uma ruptura nem uma rejeição do paradigma diplomático tradicional internacional. Assim pensa Isabel Stengers, considerando que os diplomatas de hoje, os tradicionais, digamos, podem ser elementos implicados diretamente na definição daquilo a que chamaremos daqui a pouquinho os novos mapas ontológicos do século XXI, que não podemos mais ignorar. Todas as criaturas estão interligadas, ligadas por vínculos intrínsecos, vínculos de dependência e de interdependência. Todas as criaturas têm valor ontológico, que exige reconhecimento, reconfiguração das relações à luz desse mesmo reconhecimento. A ideia de Isabel Stengers, de que os diplomatas de hoje poderiam ajudar-nos a articular aquilo que nos divide, ela diz, esta ideia não deve ser abandonada. Mas, diz Isabel Stengers, ela precisa de ser reinscrita num novo ambiente. Implica a necessidade de uma ética da relação, ou seja, implica uma nova gramática da diplomacia que possa reconhecer os vínculos intrínsecos que sustentam a vida. Uma diplomacia que valorize a escuta, o diálogo multilateral e mesmo polilateral, a reciprocidade, o respeito, o cuidado e a consideração do mundo com amor. Vou falar agora um minuto só, mais lentamente. Prestem atenção à história e depois, quando tiverem tempo, vão procurar na internet. Eu não tenho o quadro para poder proporcionar-vos isso. E escutem só desta fala, porque procurem na internet um lobo, o lobo de Gúbio. É isso que depois procurarão. Agora não. Agora eu conto a história. Corria o ano de 1220. Francisco estava na cidade de Gúbio. Fora das muralhas, um lobo feroz ronda à espera de humanos e de animais, que ele devora diariamente. O povo de Gúbio vive em terror permanente, só sai armado. Pedem ajuda a Francisco. Ele vai assumir o papel de diplomata. Desarmado, vai ao encontro do lobo para conversar com ele. Falando com o animal, percebe que o lobo não age assim por maldade ou crueldade gratuita. Ele devora humanos e animais porque tem fome. Francisco pede-lhe então paz. Desenha um acordo simples. Os aldeões passarão a alimentar o lobo a vida inteira enquanto o lobo estiver vivo. E o lobo não mais se alimentará deles. O acordo foi apresentado aos aldeões, é aceito pelas duas partes, pelo povo e pelo lobo, e assim Francisco estabelece um entendimento cordial entre o humano e o animal feroz. Podemos encontrar esta lenda nas fontes biográficas franciscanas de Tomás de Celano, no capítulo 21. Diplomacia, conceito de diplomacia, faltava-nos isso. É importante neste momento alguma clarificação do conceito de diplomacia, mas antes permitam-me, peço a vossa atenção, por favor, porque é difícil também para mim não vos ver. Vejamos o que Morisot pensa, pelo menos para mim é interessante esta abordagem que ele faz do que é o conceito. E ele diz o seguinte, cito, os conceitos funcionam antes de mais como mapas, como modelizações transcendentais da nossa experiência. Estes conceitos fazem pontes, onde os mapas antigos desenhavam fraturas. Os conceitos aproximam o que está afastado. Consideram de modo novo a consistência ontológica das classes de fenómenos e, assim, o conceito, nas novas ontologias que inauguram, abrem caminhos de ação. Conceito, então, de diplomacia. Algumas perspectivas que partilho convosco. Literalmente, diplomacia provém do grego diploma, como em português. Diploma, que significa, reparem, dobrado em dois.
Dobrado em dois é aquele que se encontra precisamente na fronteira e que torna possível uma comunicação através da partilha de um código híbrido que pertence a um lado e pertence ao outro. O dobrado em dois constitui um intérprete que joga o papel de uma membrana na interface entre duas entidades diferentes ou heterogéneas. Uma outra abordagem, esta abordagem é de Baptiste Morizot. Uma outra abordagem diz o seguinte: definimos diplomacia de forma ampla como a compreensão e a mediação da diferença e a gestão das relações entre o eu e o outro. Ainda, uma outra abordagem, esta de Isabel Stengers, diz o seguinte, também é um bocadinho subtil. Primeiro, diz ela, precisaríamos de concordar sobre o que queremos dizer quando falamos em diplomacia. E ela diz, proponho que ampliemos a noção da arte diplomática para incluir todas as situações em que as partes se consideram logicamente interessadas, ou seja, considerar na diplomacia não só as partes interessadas, mas também aquilo pelo qual elas lutam, ou seja, as situações que são motivo da negociação diplomática. Permitam-me voltar à etimologia, à raiz, diploma, o dobrado em dois, porque me evoca uma outra imagem que depois vos peço para procurarem, porque está disponível em acesso aberto na internet, que é aquele momento em que o Papa Francisco, penso que na Nigéria, penso eu, cai por terra diante dos presidentes e dos governos do Sudão do Sul e, vergado em dois, literalmente por terra, ele beija os pés, no gesto diplomático mais profético que poderíamos encontrar. Espero que tenham presente essa imagem ou depois procurem-na. Estabelecido este quadro semântico, seguimos o pensamento de Morizot, que nos diz o seguinte, cito, é urgente diagnosticar os efeitos tóxicos dos mapas tradicionais que não têm em conta as novas ontologias, basicamente é isso. Precisamos de caminhos de ação que permitam estabelecer novos mapas ontológicos que deem conta de toda esta evolução nas últimas décadas no âmbito de uma ontologia ontológica, no âmbito de uma ecoteologia e no âmbito de uma ecologia integral. Diz Morizot, eles terão como vocação abrir outros caminhos para interações viáveis, saudáveis e eficientes do ponto de vista da gestão política, técnica e ecológica. A título de exemplo, desta mudança dos mapas ontológicos tradicionais para mapas novos, novas ontologias, cito o caso de Portugal, não sei, confesso, a situação do Brasil, mas concretamente até 2017, reparem, 2017 há 8 anos atrás, os animais em Portugal eram considerados, no Código Civil, o seu estatuto jurídico era de, cito, coisas móveis. Até 2017 eram coisas móveis. A partir de 2017 passaram a ser considerados como seres vivos dotados de sensibilidade. É aqui a tal abertura a novas ontologias, aquilo que poderíamos, com o professor Josafá, chamar as subjetividades, a ecologia nas suas dimensões subjetivas e, portanto, a diplomacia também que deveria acompanhar esta evolução ao nível da subjetividade. A urgência de que se reconfigurem os mapas ontológicos atuais é também sublinhada por Bruno Latour, uma pequena comunidade que, de facto, se vai situando nesta exigência. Ele diz, cito, será necessário que os ocidentais, e ele depois usou o verbo estejamos, porque ele também se inclui, claro, será necessário que os ocidentais estejamos presentes de uma maneira completamente diferente. Primeiro para nós próprios e de seguida para os outros. Para utilizar a expressão notável das chancelarias, diz ele, trata-se precisamente de fazer representações diplomáticas, a fim de negociar as novas fronteiras, as nossas e as dos outros. Porém, adverte ele, podemos ficar sem chão num determinado momento. Quando, cito, for necessário inventar um novo sistema de coordenadas,
para acolher as novidades, a emergência do novo, a emergência das novas ontologias, onde a linguagem nos vai faltar. E ele diz aqui, então precisamos de retomar e agarrar a filosofia. E eu ousaria dizer em paralelo, Bruno Latour, não só a filosofia, mas também ir buscar novamente a teologia, para reinscrever estes novos mapas ontológicos, precisamente à luz da Laudato Si, à luz de uma teologia da criação, à luz de uma ecoteologia cristã. Francisco percebe isto muito bem, o Papa Francisco, e escreve no número 190 da Laudato Si: trata-se de abrir caminhos a oportunidades diferentes, que não implicam frenar a criatividade humana, nem o seu sonho de progresso, nem orientar esta energia, mas trata-se sim, mas trata-se de orientar esta energia para novos canais, aquilo a que Morisot chama novos mapas ontológicos, se quiser. Ora, o caminho para construções diferentes requer a humildade e a honestidade de reconhecermos que a raiz de numerosos conflitos é a competição por recursos. Competição com o estrangeiro, competição com a nação, competição com o território, com o grupo, com a própria natureza, o que provoca uma crise diplomática oficial, formal, informal e subjetiva. Morisot tem introduzido a mim a fundamentos da diplomacia muito inspiradores e muito úteis para a minha reflexão. Diz ele, diante do estrangeiro, uma sociedade recorre ou ao soldado ou ao diplomático. Diz ele, se o estrangeiro não é nosso inimigo, o paradigma das negociações deverá ser diplomático. O modelo diplomático implica um modo de ação baseado na interação. Como um mapa que abre, portanto, caminhos da ação, o modelo diplomático indica que já não se trata de regular, exterminar, domesticar ou contemplar, mas trata-se de negociar. Percebe-se, portanto, que a única solução para o problema consiste em negociar, trazendo à negociação os melhores diplomatas, os melhores embaixadores. O mapa do novo modo de interação parece então ser a diplomacia. E este modo de interação, ou caminho de interação, que se baseia em quê? Simplesmente na negociação. Negociação que, no caso da negociação humano-animal, e humano-animal-natureza, deverá conduzir à elaboração, e cito, de um dispositivo de diálogo na interface entre o humano e o animal, na fronteira, precisamente, onde o conflito se verifica. Um tal dispositivo seria assumido por diplomatas formados a pensar como o seu interlocutor, na linha daquilo a que Aldo Leopoldo, em 1949, escrevia pensar como uma montanha. Em 1949, Aldo Leopoldo. Reencontrando assim uma outra maneira de ser vivo, reencontrando e reconhecendo outros modos de existência, diria Bruno Latour, utilizando precisamente num dos seus magnificentes projetos de investigação sobre modos de existência. Passo. Ora, então a relação diplomática consiste numa negociação para resolver, sem violência, problemas de coabitação entre comunidades humanas e não humanas e entre os humanos também. Ela exige um campo de entendimento, exige intérpretes, exige uma linguagem comum e meios de pressão. O problema está em que, e vós antecipo já a vossa objeção, certamente, o problema está na dificuldade da missão diplomática poder entrar em contacto com aquilo que é estranho, que é estrangeiro e que não fala a mesma língua, ou nem sequer tem uma língua comum. O problema da linguagem é um dos problemas levantados, como é que o animal fala com o humano, como é que as plantas, como é que a rocha fala com o animal, com o animal e com o humano, etc, etc. Esta comunicação exige, no entanto, diplomacia. Exige uma linguagem, literalmente, dobrada em dois. Linguagem diplomática, então, no sentido original.
O diplomata está, mais uma vez, dobrado em dois. Entre duas linguagens, entre dois ethos, entre dois sistemas de interesse, é o que esse dobrar em dois é o que torna apto a ser negociador e a ser intérprete. Dir-me-ão, mais uma vez, o problema sério que a questão da linguagem nos coloca. Como pensar, então, a diplomacia ecológica, em que, por exemplo, os animais e a natureza em geral são tidos como interlocutores, mas se não temos uma linguagem comum, a tal diplomacia subjetiva de que se falava há pouco, mas se não temos uma linguagem comum. Eu não sei se em Portugal do Brasil, no português do Brasil, se conhecem a palavra espantalho, que é uma espécie de representação humana que os nossos agricultores colocam no meio dos campos para que os pássaros e outros animais não venham comer as sementeiras. Isso é o quê? É um modo de comunicar, por exemplo, com os animais. Mas há outros recursos muito mais sofisticados. Aqui em Portugal faz-se os bonecos, vestidos para simular uma figura humana, para de algum modo tentar afastar, impor limites ou traçar limites às outras criaturas. Morisot não ignora esta dificuldade. E ele diz: como não possuímos uma linguagem vernácula partilhada, o que procuramos é uma língua veicular, não uma linguagem vernácula, mas uma linguagem veicular. Uma língua veicular é uma língua frequentemente simplificada, servindo de meio de comunicação entre populações, utilizando códigos de comunicação diferentes. Aquilo a que chamaríamos uma língua franca. Aquela que foi falada desde a Idade Média nos portos cosmopolitas do Mediterrâneo, pelos marinheiros e pelos mercadores venecianos, que criaram uma linguagem própria para comunicar, uma língua franca para os seus negócios. E sem dificuldade. Trata-se, portanto, de um problema de codificação e de descodificação, que resulta depois em negociação fecunda e frutífera. Os teóricos da negociação distinguem fundamentalmente dois tipos de negociação. Uma, por um lado, cooperativa, por outro lado, uma negociação contributiva. Esta é aquela que valorizamos mais neste momento, porque para resolver conflitos a longo termo de coabitação, de partilha de territórios, de partilha de recursos, no fundo, para uma relação durável e sustentável, supõe-se o modelo de uma negociação contributiva. Trata-se, no fundo, esta negociação contributiva de compreender que o sucesso da negociação depende da satisfação efetiva, não de uma das partes, mas da satisfação efetiva das partes envolvidas, sejam duas ou sejam mais partes envolvidas. Neste modelo, passa-se de uma lógica comportamental de adversário para uma lógica de sinergia, para uma lógica precisamente contributiva, em que todos, de um modo multilateral e polilateral, dão o seu contributo a longo prazo. Por isso, a Laudato Si reforça no seu número 197. Precisamos de uma política que pense com visão ampla e leve por diante uma reformulação integral, abrangendo num diálogo interdisciplinar os vários aspectos da crise. Passo à frente aqui alguns elementos, até para a economia de tempo e para não vos maçar muito. Lemos também na Laudato Si 183, é preciso abandonar a ideia de intervenções sobre o meio ambiente, para dar lugar a políticas pensadas e debatidas por todas as partes interessadas. Aqui está a negociação, a que me referia há pouco, a negociação contributiva. Portanto, passar ou evoluir da ideia de intervenções simplesmente sobre o meio ambiente, como pensos rápidos, para curar as feridas instantaneamente, mas para dar lugar a políticas pensadas e debatidas por todas as partes interessadas. E citei literalmente. São incontáveis, meus amigos, minhas amigas, as intervenções do Papa Francisco em que ele apela às novas diplomacias ecológicas, à luz do princípio de uma ecologia integral, como pensada na Laudato Si. Para estas novas diplomacias ecológicas,
Francisco aponta critérios, fundamentos, orientações, processos. Seria um trabalho muito enriquecedor e muito bonito se pudéssemos pegar nos 4 documentos fundamentais que eu também considero neste trabalho, Laudato Si, Fratelli Tutti, Laudate Deum e a Querida Amazónia, e fizéssemos uma espécie de tábua sinótica para ver as intervenções em matéria de diplomacia presentes nesses documentos. Eu tenho uma breve recolha de alguns elementos, mas como dispenso, não posso estar com grandes concretizações, mas diríamos que na Laudato Si 2015 encontramos uma diplomacia ecológica. Uma diplomacia ecológica, como eu diria, esta diplomacia ecológica é poliédrica. Ela manifesta-se ou reflete uma diplomacia multilateral, uma diplomacia intergeracional, e vão-me perdoar, não vou citar os números, embora os tenha aqui, números onde essas passagens, onde essas diplomacias aparecem, quer implicitamente, quer explicitamente. Diplomacia dos povos também, portanto, encontramos principalmente entre os números 164 e 175 esta dimensão poliédrica da diplomacia ecológica que o Papa Francisco desenha. Na Fratelli Tutti, o poliedro diplomático vai refletir uma diplomacia da paz, da fraternidade, vai refletir uma diplomacia interreligiosa, uma diplomacia popular. Esta diplomacia popular, por exemplo, no número 231, onde ele diz os povos, onde ele fala dos povos como protagonistas da paz e do bem comum entre todas as criaturas. Também na Fratelli Tutti, portanto, 2020, nós encontramos neste poliedro diplomático a diplomacia do diálogo. Na Laudate Deum 2023, encontramos a diplomacia climática. Nas exortações, lembram-se que era por causa da COP28, que se realizaria pouco tempo após, um mês após a publicação da Laudate Deum, e, portanto, há aqui uma exortação, concretamente nos números 42, 43, 48, a uma diplomacia climática, a uma diplomacia internacional vinculante também, a uma diplomacia com responsabilidade comum, a uma diplomacia da esperança, e esta é extremamente importante, e será daqui a pouquinho que terminarei apelando a esta diplomacia da esperança. Também a querida Amazónia, que certamente já foi muito falada ao longo destes 3 dias, e não só. A querida Amazónia, no poliedro diplomático desenhado pelo Papa Francisco, temos aqui uma diplomacia cultural e ecológica, a diplomacia dos povos originários, uma diplomacia profética, diplomacia profética, penso que é entre os números 15 e 17, o Papa denuncia as injustiças sofridas na região e apela a uma voz profética internacional, uma diplomacia profética, também uma diplomacia eclesial e intercultural. Se pudéssemos fazer uma breve síntese destes 4 documentos em matéria, ou deste poliedro diplomático, portanto, ecológico, diríamos que o pensamento de Francisco é consistente, é coerente. Enquanto a Laudato Si e a Laudate Deum enfatizam uma diplomacia ecológica e ambiental, em resposta à crise climática, a Fratelli Tutti alarga a todas as criaturas, alarga a uma fraternidade universal, enquanto que a querida Amazónia contextualiza regionalmente estas abordagens, defendendo a diplomacia cultural e ecológica com protagonismo dos povos indígenas. Caminhando para algumas conclusões, e numa reta final, sob esta perspectiva, então, importa cultivar uma nova disposição diplomática, sintonizada com o imperativo ecológico planetário, e esta consciência de imperativo, de mudança de paradigma diplomático, assenta no reconhecimento de que falhamos, ou estamos falhando, nas formas convencionais de diplomacia ambiental. Sendo assim urgente, recalibrar a diplomacia e a forma como ela está a ser praticada. Uma nova ontologia pode ser reconhecida em certos espaços, inclusivamente da ONU. Olhem o que o povo brasileiro vai fazer com a cúpula dos povos. Ao lado, em paralelo, em sinergia com a COP30, a cúpula dos povos
representando, diríamos, uma visão diplomática alargada à subjetividade ou uma diplomacia profunda a uma ecologia integral, certamente com um contributo provocador também, com contributos importantes para a diplomacia tradicional. No mínimo, uma diplomacia para o futuro deveria reforçar o legado reflexivo, priorizar os bens comuns globais, a interconectividade e os interesses planetários, em contraste com o lado mais egoísta da diplomacia, mais conflituoso ou sombrio, ou seja, promovendo uma apologia nova, uma apologia não antropocêntrica, não centrada nos interesses ou não exclusivamente antropocêntrica, mas sim uma apologia antropológica situada, esta tela alguma moderação com certeza, e também uma apologia de colocar nos devidos lugares os interesses nacionais e económicos. Uma diplomacia ecológica, sim, emergente, informada por uma crescente sensibilidade decolonial, à qual muitos de vós sois muito sensíveis também. Passando a alguns aspectos, perdoem, e significa um salto no meu pensamento e na linha condutora, diria, quase concluindo, é esta a convicção profunda do Papa Francisco. A necessidade, de facto, de uma evolução, de um alargamento, de uma revisão do modo como negociamos, do modo como entretecemos as relações entre os humanos e dos humanos com a própria natureza e entre os humanos e Deus. Uma diplomacia teológica também, se podemos assim falar. Esta é a convicção também do Papa Francisco, na sua última mensagem oficial ao corpo diplomático então acreditado na Santa Sé, no dia 9 de janeiro de 2025, na Sala das Bênçãos, no Vaticano. Francisco, em ano jubilar, explicita alguns traços daquilo que ele intitula literalmente Diplomacia da Esperança. 9 de janeiro de 2025, Diplomacia da Esperança. E ele começa, qual é a inspiração? A inspiração é Isaías, o profeta Isaías. Não se esqueçam que estamos na altura do Natal, é ali em janeiro. A mensagem de Natal, a mensagem de Ano Novo para o corpo diplomático acreditado na Santa Sé. E então ele diz que, à luz do profeta Isaías, à luz das palavras do profeta Isaías, que o Senhor Jesus faz suas na sinagoga de Nazaré, estou a citar, portanto, Jesus na sinagoga de Nazaré faz suas as palavras do profeta Isaías, ao iniciar a sua vida pública, Jesus de Nazaré, encontramos aí sintetizado não só o mistério do Natal, que acabamos de celebrar, dizia ele, mas também o mistério do jubileu que estamos a viver. E diz, Cristo veio para levar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar um ano de graça no Senhor. No poliedro da esperança, no poliedro diplomático, que a diplomacia da esperança, à luz da ecologia integral, desenha. Peço desculpa. Peço imensa desculpa por esta introdução. Estava a falar, então, da diplomacia, do poliedro da diplomacia da esperança, à luz da ecologia integral. Esta diplomacia da esperança é uma diplomacia da verdade, diz o Papa. Levar a boa nova aos que sofrem. É uma diplomacia do perdão. Curar os desesperados, fazendo paralelo, portanto, com Isaías. É uma diplomacia de liberdade. Anunciar a libertação aos escravos. É uma diplomacia de justiça. Anunciar a liberdade aos prisioneiros. Então, o Papa preconiza uma diplomacia da esperança, assente na diplomacia da verdade, diplomacia do perdão, diplomacia da liberdade, diplomacia da justiça. Cito o Papa Francisco na maneira como ele se dirige aos embaixadores. A comunicação, senhores embaixadores, o diálogo e o empenho em prol do bem comum exigem boa fé e a adesão a uma linguagem comum.
Isto é particularmente importante no âmbito diplomático, diz ele, de modo especial em contextos multilaterais. Diz o impacto e o êxito de cada palavra, de cada declaração, de cada resolução e, em geral, de cada texto negociado depende desta condição de uma palavra verdadeira, de uma palavra assente no bem comum. E ele conclui, prezados embaixadores, na perspectiva cristã, o jubileu é um tempo de graça. E como eu gostaria, diz Francisco, que este ano de 2025 fosse verdadeiramente um ano de graça, de verdade, de perdão, de liberdade, de justiça e de paz. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança, diz ele, como desejo e expectativa do bem. E cada um de nós é chamado a fazê-la florescer ao seu tempo. Permitam-me, nas 3-4 palavras conclusivas, de vos considerar a vós, embaixadores. E falo-vos a vós, senhores e senhoras embaixadores. Estimados embaixadores e embaixatrizes, aprendei, desenvolvei, promovei uma diplomacia profética. Levai às vossas famílias, aos vossos governos, aos vossos povos que representais, e levai também no vosso coração mais profundo a alegria do jubileu da esperança. Sejamos diplomatas da esperança, diplomatas de uma ecologia integral profunda. Bem-aja a todos. Querida professora Isabel, muito obrigado. E é uma alegria muito grande, né? Poder escutá-la novamente, depois falando sobre este poliedro diplomático ecológico, assim como foi abordado. Pensar e repensar a diplomacia ambiental como um esforço muito grande, desde aquele acordo primeiro de Estocolmo até a COP30 que nós teremos este ano, e curiosamente nós tivemos o encontro do G20 justamente aqui no Rio de Janeiro no ano passado. E pensar, como você disse, a diplomacia ambiental como um esforço, como uma referência à vida, um antropocentrismo, como colocava o Papa Francisco, equilibrado, é, sem sombra de dúvida, um desafio muito grande para todos nós. Você lembrava das várias tentativas das Nações Unidas em garantir a paz, a erradicação da guerra, da fome, enfim, de tudo aquilo que nós vimos, e é uma luta que não termina. Os princípios também ético-cristãos, a solidariedade, a defesa dos direitos humanos, do direito dos povos, em especial dos povos originários. O valor de pensar estes novos mapas ontológicos, né, no século XXI, e depois, é claro, que todas as criaturas pedem reconhecimento e não apenas nós, os seres humanos. Você nos recordava a lenda do ano 1220 do Poverello de Assis, então de Francisco de Assis, com o lobo de Búbio, né? E Francisco, no papel diplomático em defesa da vida do lobo, estabelecendo aquele acordo comum entre o lobo e a comunidade de Búbio. E o acordo era, claro, defender a vida naquela dimensão alimentar, de alimentar o lobo para que os seres humanos, então, pudessem coabitar com o lobo e o lobo não atacasse os seres humanos. Esta diplomacia, sem sombra de dúvida, naquela ideia que você nos colocou, do diploma de dobrado em dois, ou seja, de algo que pertence a dois lados, então considerar as partes envolvidas, mas também o tema, a coisa a ser tratada, e na diferença entre os mapas antigos e os mapas atuais, ser capaz, então, de criar caminhos novos de ação, e será, sem sombra de dúvida, necessário que todos nós estejamos abertos e capazes,
para se refazer o caminho da diplomacia, reinventar rotas e caminhos. E aí você nos lembrava também o papel da teologia, em especial da teologia da criação, da ecotologia, de tudo aquilo que Laudato Si nos deixa. Ou seja, pensar e repensar caminhos colaborativos, como novos canais. Seja a partir dos diplomatas formados, como você nos colocava, mas também nós, na diplomacia doméstica, no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, enfim, esta dupla dimensão da diplomacia que é preciso ter, né? Colaborar com aquilo que é estranho, buscar uma linguagem comum, e aí você nos lembrava que o problema da linguagem, né? Ou seja, nós possuímos uma língua vernacular, mas esta língua vernacular, ela é de cada povo, não uma única, universal. E é preciso, então, encontrar uma língua veicular. Já que não temos uma vernacular universal, é preciso encontrar uma veicular comum para estabelecer uma comunicação de uma sinergia, é claro, colaborativa. Então, muito obrigado pela sua exposição, bastante clara, por nos recordar os incontáveis, as inumeráveis intervenções do Papa Francisco neste campo, como grande diplomata da ecologia, a partir de uma dimensão profética, eclesial, cultural, política, enfim, de tudo aquilo que nós ouvimos em sua exposição acerca deste poliedro diplomático ecológico. Então, uma salva de palmas, professora. E nós abrimos agora para perguntas, 2 perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas à professora, pode pegar o microfone aqui. Ah lá, Ronilson. Cada um, é claro, se apresente, se apresente para que a professora possa ter conhecimento. Então, obrigado. Muito boa tarde, professor. Eu sou Ronilson, padre Ronilson, jesuíta, estudante de doutorado aqui em teologia. E a vossa fala nos mostra muito uma crença de uma pessoa que crê mesmo nessa igreja em saída, né? E que o Papa Francisco tanto nos convidou no Evangelho Gáudio, mas também já depois na Laudato Si. Fala-se muito, eu vou usar um trecho aqui do Guéchet para poder lhe fazer a pergunta. Creio que o Adolfo Guéchet diz que fala-se muito de um mundo sem Deus, mas por muito tempo se anunciou um Deus sem mundo, ou um Deus fora do mundo. E nós não perdemos só um Papa, nós perdemos um estadista, um diplomata. Este homem conseguiu colocar em diálogo pessoas de pensamentos diferentes. E eu creio que isso que você nos provoca, de forma muito lindamente o seu discurso, nos deu a resposta. Eu até comentava aqui atrás que a pergunta que eu senti-me respondido já no final de sua fala, porque esta linguagem, a Laudato Si, ela é esta linguagem franca, que pode pôr a igreja esse desafio de uma relação mais transfronteiriça, uma relação mais transdisciplinar, sem essas discriminações, porque por muito tempo todas as ciências caminharam e a teologia parecia anos-luz atrás de muitos. Eu venho de outras ciências e eu sei da resistência de receber a teologia nas outras universidades, das críticas, como era duro, ninguém queria escutar nada de igreja nem de teologia. A Laudato Si foi esse espaço diplomático, foi essa linguagem que fez outras ciências trabalharem a consciência também teológica. Porque não queriam, porque poderiam ser sábios em várias áreas, da psicologia, a linguagem, a biologia e tantas outras, mas, de certa forma, meio analfabetos teológicos. Então, mostrou-nos agora um rosto, uma face da teologia que nos põe em diálogo, né? E eu ousaria dizer que a Laudato Si está apenas no começo. E a sua resposta é quando você diz que o Papa preconiza as diplomacias, diplomacia da esperança, diplomacia da libertação. Eu quero agradecer a sua fala, que me provocou muito até construir ou pensar em construir também esta tábua sinóptica tão interessante e tão importante para nós todos da teologia.
É um presente o seu texto, a sua fala, a sua participação conosco. Obrigadinho. Um grande obrigadinho. Olha, mais alguém teria alguma pergunta, alguma ressonância? Penso que ficou muita matéria para refletirmos na continuidade. A hora já vai longa para vós também. Bom, muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado novamente, professora Isabel Varanda. Com certeza fica aí também a tarefa para conhecermos a lenda desta intervenção diplomática de São Francisco de Assis com a população de Búbio na defesa do lobo, para que todos pudessem sobreviver. E nós teremos logo após, então, agora em seguida, o encerramento. Nós gostaríamos de agradecê-la e, com uma salva de palmas de todos, agradecer. Nós que temos aqui quem nos acompanha por Zoom e igualmente pelo YouTube, dos diversos países da América Latina, igualmente da Europa, e recordamos com muito carinho, repito, a sua presença aqui entre nós em 2019 com a temática Extra Natura Nulla Salus. Essa expressão me ficou muito cara, né? Fora da natureza, se nós não cuidamos bem, nós não temos a salvação. Ou seja, nós não, então, nos salvamos. Não tem como sobreviver ali sem. Então, muito obrigado. Continue conosco neste momento na mesa de encerramento. Aqui teremos aqui um grande beijo, um grande abraço e uma palavrinha de encerramento, se quiser. Tá? Não, é só mesmo um abraço grande, aqui um braço que vai desde Portugal para os meus irmãos e irmãs que aí estão, vós todos. Tá? Amém. Serem embaixadores da esperança e da confiança num mundo melhor, certamente. Vamos conseguir. Receba um grande abraço do Cristo Redentor desde o Rio de Janeiro também. Amém. Sempre. Obrigada. Bom, nós temos agora a mesa de encerramento. Hoje encerraremos um pouco mais tarde. Eu passo a palavra inicial, mais cedo, perdão. A palavra inicial à professora Maria Clara. E muito obrigada a todos que bravamente estão aqui até o final, que nos acompanharam, muitos nos acompanharam ao longo desses dias tão ricos, né, para nós. Com todo mundo que eu falei, a palavra que mais vinha era essa, riqueza. Que riqueza de conteúdo e de convivência também. Então, estamos terminando essa jornada de 3 dias, né? E tentando fazer um resgate, assim, meio por alto, a gente teve aqui análises, reflexões, pistas práticas e, para mim, que sou teóloga, pistas teológicas muito importantes. Porque ouvimos não só teólogos, ouvimos cientistas sociais, ouvimos, né, pessoas de outras áreas do saber, mas, para mim, ficam alguns temas-chave que emergem a partir desses 3 dias e que podem gerar ou alimentar uma teologia da criação e uma ecoteologia. O padre Josafá nos falou há pouco que era preciso investir mais na teologia da criação, né? Eu acho que daqui saíram muitos elementos ricos que podem ajudar nisso. Então, vou mencionar e comentar brevemente alguns. O primeiro é uma verdade que parece tão óbvia, mas que às vezes a gente esquece, que viver é necessariamente, constitutivamente, conviver. O ser humano não reina no universo à parte dos outros seres vivos, mas é criado a partir da pluralidade e convidado à convivência. E essa convivência diz respeito não apenas aos seus semelhantes em humanidade, mas a todos os seres vivos. Tudo está interligado. A gente ouviu muito essa frase cantada, falada, né? Tudo está interligado, tudo e todos são interdependentes. Não há vida possível no isolamento de si mesmo ou do outro, ou no domínio sobre o outro. A vida, para existir, necessita ser um conviver, uma convivência. Existir é coexistir. A comunidade precede o indivíduo, né? No nosso caso aqui, a comunidade composta não só pelos outros seres humanos, mas por todos os seres vivos.
O segundo ponto que eu gostaria de comentar é que, na reflexão sobre a crise ecológica, as demandas que ela nos faz, o sofrimento da Terra, eu acho que tem uma imagem de Deus, um rosto de Deus que emerge luminosamente. Deus é vida, né? Deus é o Senhor da vida. É o ardente amante da vida, como diz o livro da sabedoria. O projeto de Deus é de vida, não de morte. Portanto, todo e qualquer ataque ou negligência com respeito à vida não é de Deus. Mais que isso, Deus é vida em si mesmo. Tudo que leva à morte não tem nem identificação, nem proximidade, nem sintonia com Deus. O terceiro, a atitude cristã fundamental, atitude humana, mas no nosso caso aqui a atitude cristã, né? Fundamental, que supõe o humano, é o cuidado. O ser humano não está na criação para dominar, conquistar, espoliar, sugar, né? Nem para buscar seu próprio proveito em detrimento das outras formas de vida que nela existem. Ele está aí como responsável pela vida, guardião da vida, cuidador da vida. Então, sua atitude tem que ser de cuidado, proteção, cultivo, desenvolvimento da vida sob todas as suas formas e configurações. Ouvimos ao longo desses dias testemunhos bonitos sobre experiências, vivências de pessoas que estão procurando viver isso profundamente, né? Toda a vida importa, toda a vida deve ser cuidada, mesmo a mais frágil e insignificante. Quarto ponto. Cuidar da terra é construir a justiça. O esforço para restaurar relações harmoniosas entre a humanidade e o cosmos requer a superação de certos conceitos deterministas, individualistas e econômicos. Chama-nos a recuperar uma noção de vida tão presente nas culturas dos povos originários. Falou-se muito deles nesses dias, né? Inclusive, tivemos o testemunho de uma indígena, né, a irmã Laura Vicunha, que esses povos veem o cosmos como uma epifania, cheia de significado, uma manifestação do mistério, né? É uma instância que exige reverência e respeito. A Karen ontem falou muito dessa questão da reverência. A contemplação do mistério do cosmos não deve, no entanto, ser vista apenas como uma preocupação ascética ou estética, nascida do ócio, mas como a expressão também de uma preocupação ética primordial. O cosmos deve ser devolvido aos homens e mulheres que foram despojados do que era seu e do que lhes pertencia nesse mundo. Essa restituição acompanha a luta para dar pão ao faminto, abrigo ao sem-abrigo, água ao sedento. Tudo isso é um gesto salvífico, é devolver o cosmos a todos aqueles e aquelas que dele foram expropriados. A partir desse pensar e dessa reflexão sobre estas e outras categorias, me parece que ao final desses dias emerge assim o contorno de uma espiritualidade, uma mística que não é apenas ecológica, mas também ecoteológica. Somos um corpo dentro de outro corpo, o grande corpo da Terra. Para viver e construir uma mística onde o elemento cósmico seja valorizado, será preciso que nessa experiência cresça constantemente a consciência do que somos. Somos um corpo dentro de outro corpo. Somos homens e mulheres, somos seres humanos, mas somos terra. Isso se disse muito e muito aqui nesses dias, né? Somos terra, nessa terra vivemos e convivemos com milhares, milhões de outros seres vivos. Somos humanidade, mas somos também cosmos. Todas as portas de entrada dos nossos sentidos estão, sejamos ou não disso conscientes, impregnados por todos os elementos desse cosmos, desse mundo criado por Deus. A partir do ato de respirar, percebemos o ar e sua importância e necessidade vital, a tal ponto que a Bíblia
comparou e aproximou o ar do espírito, né? Vamos celebrar Pentecostes domingo, né? Esse ar sem o qual não se pode viver. Inspiramos, expiramos e a vida segue acontecendo em nós graças ao ar que nos renova a partir de nossa interioridade. Com o tato percebemos a textura e a pele que reveste outros corpos, sentimos sua proximidade, seu carinho, ao mesmo tempo em que muitas vezes nos experimentamos atraídos por eles. Nessa exterioridade se redescobre em cada contato com outra exterioridade e nesse contato está presente a energia vital que circula em todo o planeta. A experiência mística é sempre uma experiência de união e integração. E hoje, em tempos de crescimento da consciência ecológica, o elemento cósmico, o elemento terra, o elemento corpóreo não podem estar ausentes dessa experiência. Deve ficar bem longe a concepção que nos diz que somos um corpo de pecado e morte e uma alma, essa sim, imortal e eterna. Somos um corpo animado e habitado. E a revelação que nos diz isso que somos se dá na vida que é real e, ao mesmo tempo, efêmera, que é sentida, que se multiplica em fecundidade e que fenece, como tudo que é vivo, mas que, sustentada pelo Senhor da vida, será, para além da morte, vida, que não morre. Muito obrigada a todos que participaram desse. Obrigado. Queria agradecer muito a presença de todos vocês que tornaram esse evento realmente maravilhoso, como a professora Maria Clara disse, academicamente, mas também na questão da convivência fraterna. Poucas vezes a gente tem chance, enquanto departamento de teologia, de passar 3 dias juntos, pensando, comendo juntos, né? Rindo juntos. Eu queria salientar apenas 3 pontos. O primeiro deles é uma conexão que me veio entre 3 falas. O cardeal, grão-chanceler da PUC-Rio, começou o evento fazendo votos de que esse tempo de trabalho juntos fosse um cenáculo de ideias e fé. Acho que a gente cumpriu muito bem essa bênção profética que ele nos trouxe, né? E, em segundo lugar, a fala do professor André Trigueiro, que nos disse que a encíclica do Papa nos causa um saudável constrangimento. Vamos trazer isso também no coração. E, por fim, o apontamento para o futuro, que o padre Ronilson acabou de trazer. A Laudato Si está apenas no começo. Maravilhoso. Então, a gente teve aqui pessoas da teologia, da filosofia, da psicologia, da antropologia, da química, da biologia, da história, da geografia, do direito, da economia e do jornalismo. Realmente um simpósio interdisciplinar. E, além disso, concluímos no dia da memória de São Paulo VI, que sucedeu o Papa João XXIII, né? Aquele que convocou o Concílio Vaticano II e decidiu continuá-lo, ambos canonizados pelo Papa Francisco, né? Então, eu gostaria de, por fim, trazer um fragmento da oração que o Papa Francisco propõe ao final da Laudato Si, né? Que ele chama oração cristã com a criação. Não pela, mas com a criação. Senhor Deus, uno e trino, comunidade estupenda, de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença,
amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvado sejais, laudato si. Amém. Muito obrigado, então, à professora Maria Clara, ao Bruno, a todo o pessoal que nos ajudou na organização. A minha palavra vai ser uma para indicar um pouco a amplitude ou a grandeza do evento a partir daqueles envolvidos. Nós estamos acostumados, e eu não poderia deixar como biblista, de recordar que o texto talvez mais conhecido e várias vezes aqui mencionado sobre a questão da criação que geme, sofre e chora é o de Romanos 8, capítulo 8, versículo 22. Mas a carta aos Romanos, no primeiro capítulo, então, nos versículos 18 a 20, em especial no 20º versículo, então, repito, capítulo 1º, 20º versículo, coloca que a obra da criação tem o imprimatur Dei, e que nós temos tudo aquilo que é necessário, Deus deixou imprimido na obra da criação, para que nós possamos conhecê-lo e reconhecê-lo a partir da obra da criação. Então, este é de fato um grande desafio, e Paulo, na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, trabalha esta dimensão do imprimatur Dei de Deus na obra da criação. Nós tivemos aqui, nestes 3 dias, 7 conferências, 3 painéis, 4 eixos temáticos, no serviço aos vários PPGs, no período noturno, e as conferências e painéis ao longo da manhã e da tarde. Países envolvidos, Brasil, Portugal, Itália, os diversos países e universidades da América Latina e do Caribe. Eu gostaria aqui de lembrar, pelo menos um pouco, digamos assim, as universidades, e a partir de então nós temos condições de entender o valor, a presença de todos os países aqui nestes dias. A Pontifícia Universidade Católica do Chile, Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, também do Chile, Pontifícia Universidade Javeriana da Colômbia, Universidade Pontifícia Bolivariana da Colômbia, Pontifícia Universidade Católica do Equador, Pontifícia Universidade Católica da Bolívia, Faculdade São Pablo de Cochabamba, Universidade Católica Andrés Bello, de Venezuela, Pontifícia Universidade Católica do México, Universidade Salesiana Mesoamericana de Guatemala, Universidade Católica de Porto Rico, Universidade Católica de Costa Rica, Pontifícia Universidade Católica Argentina, UCA, Universidade Humberto Untado, do Chile. Além disso, é claro, todas as pessoas que nos acompanharam aqui durante estes 3 dias. O que nós esperamos ainda é aquilo que nós havíamos mencionado desde quando começamos a preparar o evento, realizar um serviço a partir da ciência teológica, no diálogo com os outros saberes, prestando um serviço em termos de reflexão, mas também de pesquisa e produção de textos. E esperamos receber todos os textos, sejam resumos ampliados, para quem não puder entregar o texto todo, mas em textos completos para que possamos publicar nos anais e no formato também livro. Tudo isto depois será disponibilizado para que nós possamos revisitar a riqueza que foi proposta, começar a pensar um pouco mais e, recordando a expressão da professora Isabel, quem sabe olhando um pouco para este poliedro ecológico, que ela chama de poliedro diplomático ecológico, ver aquilo que nós precisamos fazer
não apenas a partir da diplomacia de diplomatas formados, mas a partir da diplomacia cotidiana na família, em casa, no trabalho, na escola, como eu gosto de dizer, onde a mão de Deus nos colocar e pedir a nossa colaboração. Nosso muito obrigado, nossa gratidão a cada um, cada uma. Uma breve palavra apenas em espanhol para aqueles que nos acompanham. Nosotros desde la PUC Río, en este momento, gostaríamos de agradecer a ustedes por la presencia, por la colaboración, de manera muy especial a todas las universidades que nos enviaron panelistas para que colaboraran conosco en estos 3 días, con ponencias, con charlas. Nos gustaría agradecer también a los que participaron oyendo, sea por Zoom que por YouTube. Nosotros esperamos en breve tiempo disponibilizar el resultado de las ponencias, también de las comunicaciones, de los paneles, en formato anales y libros para que podamos leer y continuar trabajando en estas temáticas, ayudando a superar la crisis socioambiental. Un grande abrazo, muchas gracias a todos ustedes y encerramos entonces este momento que es de ponencias y también de paneles, reflexiones.